Olá! Hoje eu vou te revelar um segredo de um rei que se tornou o homem mais rico e mais sábio da história. Fica comigo até o final para você aprender e aplicar isso na sua vida também. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia. Bom dia, Dani! Bom dia, Cibele! Bom dia, Let's! Sejam bem-vindas, meninas! Vamos lá no 2 Crônicas, tá? No livro de 2 Crônicas. Versículos 1, nós vamos estudar até o versículo 13, ok? Vamos fechar os olhos primeiro para a gente fazer a oração inicial. Deus amado, Pai querido, Todo-Poderoso, queremos agradecer a Tua presença, a presença dos mentores de luz. Queremos pedir direcionamento para que o Senhor possa nos direcionar nesse estudo, nesse aprendizado. Que cada pessoa possa ser tocada naquilo que ela precisa. Peço ainda também para que possa ser colocado na água que nós formos beber os remédios energéticos e espirituais necessários, de acordo com aquilo que cada pessoa precisa. Obrigada pela saúde, pelo trabalho, pela vida, pela nossa família, pela nossa segurança, pela proteção de todos os dias, Senhor. Gratidão. Vamos lá? Oi, Elisa, Débora, sejam bem-vindas. Bom, então aqui a gente começa, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Aqui a gente vai falar quando Salomão, ele se tornou rei, né? Ele se tornou rei no lugar do pai dele que tinha falecido, que era o rei Davi, tá? E por que aqui que ele fortaleceu-se no seu reino? Porque ele ganhou mesmo confiança e segurança para reinar naquele lugar. Vocês vão ver porque ele vai contar a história dele aqui um pedacinho, tá? E por que Deus estava com ele? Por que Deus o engrandeceu, né? Sobremaneira, ou seja, inclusive sobre os outros reis. Por que disso? Porque Deus sabia o que havia no coração de Salomão. Deus sabia as intenções dele para com aquele povo. E por isso colocou ele naquele lugar. E aqui continua, falou Salomão a todo Israel. Então eles chamaram todos, né? Os capitães, os príncipes, as famílias, todo mundo lá de Israel. E aí Salomão chamou todos eles, se juntou a eles, todos os israelitas, para que eles pudessem ir lá no templo lá no templo, e foi com toda a congregação ao alto de Gibeão, porque ali estava a tenda de congregação de Deus. Então ele juntou com todos os israelitas e foi lá para esse templo de congregação a Deus. Onde que era? Lá em Gibeão. Gibeão era uma cidade montanhosa que ficava perto de Jerusalém. Na época pertencia à região de Canaã. Hoje já faz parte do território de Israel. E aí Salomão se reuniu com todo mundo, subiu para lá para eles fazerem essa oração. Por quê? Porque ele estava começando o reinado dele e ele queria fazer uma oração antes de tudo começar. E aí, quando ele chega lá, né, Salomão oferece ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. O que eram holocaustos? O holocausto, você dava um animal em sacrifício e você queimava ele completamente. Então você colocava ele ali no altar e queimava ele completamente. Por quê? Qual que é a simbologia disso? Era como se você estivesse entregando totalmente, se você tivesse entrega total a Deus, né? Em submissão total, em devoção total a Deus. Então eu te entrego esse sacrifício, Senhor, de bons animais, eu te entrego esse sacrifício mostrando que eu estou em devoção total ao Senhor. Eu estou entregando a minha vida, o meu reinado totalmente ao Senhor, tá? E ali ele oferece esse sacrifício. Por quê? Ele foi fazer o que ali? Ele foi buscar as bênçãos e a orientação de Deus para que ele pudesse governar aquele povo. Para que Deus pudesse orientar ele de forma correta, né? Que ele pudesse ter discernimento ali para ele poder governar aquele povo. E aí por isso que ele fez essa entrega, esse sacrifício. Era como se fosse um ritual. Ritual mesmo hoje de todas as igrejas que tem, né? Então ele ia lá e consagrava aquilo a Deus em forma de fazer um pedido a Deus, né? Orientação, pedir bênçãos, né? E aqui ele continuou, naquela mesma noite, ou seja, eles fizeram o sacrifício, né? E naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão. Então Deus veio e apareceu para ele. E lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Ou seja,
Pode me falar, o que você precisa? O que você quer que eu te dê? E aí responde Salomão para ele: de grande benevolência usastes para com Davi, meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Ou seja, ele reconhece, olha só, ele reconhece Deus, e aí ele diz: olha, o Senhor foi muito bom com meu pai, e agora o Senhor me colocou no lugar dele. Presta atenção, que ele vai chamar Deus na chincha aqui, olha só. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Por que ele disse o pó da terra aqui? Porque não dá para você contar o pó da terra, de tão grande que é, da quantidade enorme que é. Então ele quis dizer: olha, o Senhor me colocou como rei no lugar do meu pai. E aqui o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo as limitações dele. Ele vem com humildade e submissão a Deus. Olha, o Senhor me colocou como rei no lugar do meu pai e eu preciso que o Senhor me capacite para isso. Para governar todo esse povo, que é muita gente. E eu não sei ainda como fazer, eu ainda tenho essa limitação. E olha, é muito interessante isso aqui, porque em nenhum momento ele diz para Deus: eu não vou aceitar isso que o Senhor me deu. Eu não vou aceitar esse posto de rei porque eu não sou capaz disso. Nenhum momento ele fala isso. Ele diz: o Senhor me escolheu para esse posto, então agora o Senhor me capacita para ele. Olha só que importante isso. Quantas vezes nas nossas vidas a gente perde oportunidades grandiosas e depois a gente ainda tem coragem de falar que não recebeu a oportunidade. De quê? De assumir algo grandioso. Mas aí, quando aquela oportunidade vem, que às vezes ela chega disfarçada, quando ela vem, o que a gente faz? Não, eu não sou capaz disso não, pergunta para fulano, pede para fulano. Por quê? Não vou fazer isso não, que isso eu não dou conta. Então o que acontece? Você está negando o que Deus está te presenteando, o que Deus está te entregando. Entende? Então quantas vezes a gente perde oportunidades por conta disso? Comece a falar para Deus: Deus, o Senhor me colocou nesse lugar, eu vou aceitar esse desafio, mas me capacita para ele. Quantas vezes nos seus sonhos, às vezes você fala: não vou conseguir fazer isso. Você tem um sonho, aquilo veio para você. Então fala para Deus: Deus, o Senhor me quer nesse lugar, me coloca nesse lugar e me capacita para esse lugar, para fazer o melhor nesse lugar que o Senhor quer de mim. Olha que importante essa lição. E aqui ele continua, Salomão continua falando com Deus. E aí ele diz o seguinte: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir esse povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então ele diz: agora que o Senhor me colocou aqui, o Senhor me dá sabedoria e conhecimento, o Senhor me dá discernimento, de inteligência, para que eu possa ser justo com esse povo, para que eu possa fazer o melhor para esse povo. Olha só o que ele pede. Ele não pede bens e ele não pede riquezas para Deus. Ele pede sabedoria para ele conduzir da melhor forma aquele povo. Ou seja, para ele beneficiar aquele povo, aquela terra. Ele não pede em benefício dele, ele pede para beneficiar aquela terra, aquele povo. Olha só, agora você vai ver a diferença desses pedidos, desse tipo de oração perante Deus. E aí o que acontece? Deus responde para Salomão. Vou te mostrar aqui que ele acabou de responder aqui. Mas antes eu quero dizer o seguinte: se esse conteúdo está te ajudando, já me segue, já se inscreve nesse canal para que ele possa chegar a mais pessoas. Compartilha também, porque quando a gente compartilha com outras pessoas, a gente multiplica na nossa. Outra coisa, vocês que querem entrar no clube exclusivo no grupo exclusivo do Clube Diamante, ele é gratuito. Por lá eu mando todas as práticas, todos os links importantes, tá? Então é só clicar ou no link da descrição do Instagram, ou então aqui na descrição desse vídeo, que tá aqui todos os links que vocês precisam. Continuando aqui, agora Deus responde a Salomão: por quanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pedistes longevidade, mas pediu sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, Deus fala, para poderes julgar, ou seja, para poder conduzir o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Olha que Deus fica surpreso, porque normalmente todo mundo pede riqueza, pede bens, essas coisas, né? E aqui ele fica surpreso e ele se agrada com o pedido de Salomão, porque ele diz: opa, você não me pediu nem bens nem riquezas, você me pediu conhecimento, sabedoria para você conduzir esse povo da melhor forma possível, que esse povo é o meu povo. Olha só, e ele agrada tanto daquela humildade, porque aqui ele diz:
ele fala sobre a humildade, ele reconhece a humildade de Salomão. Então aqui ele reconhece a humildade, a submissão, a gratidão de Salomão e a vontade de fazer coisas boas para outras pessoas, não só para ele. E aí ele continua aqui: sabedoria e conhecimento são dados a ti. Ou seja, eu vou te dar isso que você me pediu. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. O que ele diz aqui? Eu vou te dar aquilo que você me pediu, sabedoria e conhecimento, e vou te dar muito mais do que isso. Eu vou te dar também riquezas, honras, bens, eu vou te dar tudo isso para você governar esse povo. E olha que ele ainda fala, ele decreta, ele declara na vida de Salomão: ninguém recebeu isso em tempo nenhum até agora. E ninguém vai receber o tanto que você vai receber. Nem no futuro ninguém vai receber o tanto que você vai receber. De tão emocionado que ele ficou com o pedido de Salomão. Ou seja, ali ele reconheceu a integridade do coração de Salomão, né? A integridade de fazer o bem, de andar no caminho de Deus. E olha que importante isso. Por quê, gente? Eu gosto de falar sobre isso porque sabedoria e conhecimento, tem até frases que falam sobre isso, né? O conhecimento, ele liberta. Pensa como uma criança. Uma criança, quando ela é pequena, ela ainda não tem capacidade de fazer muita coisa. Ela ainda está aprendendo, está no início da vida. E o que ela faz? A todo momento ela fica pedindo ao pai. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Pai, me dá aquilo. Não é? Uma criança não é assim? E a partir do momento que você cresce, que você tem sabedoria, o que acontece? Você tem liberdade. Você tem independência. Porque você sabe fazer por si só. Você não precisa ficar pedindo, você não precisa depender. E isso é muito grande, porque isso te dá liberdade. Entende? Você mesmo consegue fazer. Você mesmo consegue multiplicar ali. Você não precisa ficar nessa dependência toda hora. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, porque você não é mais criança. Você é uma adulta. E a gente sempre fala sobre isso. Além do conhecimento, ele libertar, ele te trazer liberdade, né? Porque você pode começar quantas vezes forem preciso. Você pode cair, mas você pode começar quantas vezes forem preciso. Porque a sabedoria e o conhecimento está dentro de você. Você sabe como crescer de novo, você sabe como fazer aquilo de novo. Diferente de quem não sabe. Às vezes a pessoa foi lá e só pediu bens materiais, mas ela não sabe como conquistar aquilo. Se cair, se ela perder, se ela for roubada, ela não sabe como conquistar de novo. Então eu falo que a sabedoria e o conhecimento é algo que ninguém te tira. Então busque sabedoria, busque conhecimento, porque isso ninguém te rouba, ninguém. As pessoas podem roubar tudo de você, inclusive pessoas. Pessoas roubarem pessoas, pessoas podem roubar bens, mas sabedoria e conhecimento ninguém tira de você. Então não perde isso, tá? E peça para Deus. Peça para Deus sabedoria e conhecimento para onde Ele vai te colocar, para você saber fazer o melhor. Porque a partir do momento que você tem sabedoria, você consegue prosperar em todas as áreas da sua vida. Você consegue multiplicar ali em todas as suas áreas, tá? Aí aqui ele diz: voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então o que ele quer dizer aqui? Ele voltou, depois que ele consagrou, depois que ele falou com Deus, ele voltou e governou Israel, tá? E aqui eu quero até voltar com vocês um pouquinho aqui antes da gente continuar, porque lá em 1 Crônicas, lá no capítulo 29, versículo 23, diz o seguinte: Salomão assentou-se no trono do Senhor Rei, em lugar de Davi, que era o seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Olha aqui fala que Salomão, como rei, ele conseguiu prosperar. Ou seja, ele enriqueceu e prosperou aquele lugar, prosperou aquela gente. E aí, todo mundo obedecia a ele. Então, todo mundo, o povo dele, gostava tanto dele, confiava tanto nele. O povo dele queria aprender com ele. Muita gente saía dos lugares que estava para ir lá ouvir Salomão. Por quê? Porque todo mundo falava: nossa, ele é muito sábio, ele é muito rico, então eu quero aprender com ele. Olha só como essas pessoas respeitavam Salomão. Muito. Então não era só por um reinado. As pessoas realmente gostavam do reinado dele. As pessoas realmente respeitavam ele pela sabedoria que ele tinha, pela riqueza que ele tinha conquistado. Entende? Então aqui ele se estabelece naquele reinado. Aqui é o momento que ele se estabelece nesse reinado. E depois, gente, vocês sabem mais ou menos a história de Salomão. Aqui pra frente ainda tem muita história para ser contada, mas aqui ele fala que Salomão prosperou cada dia mais. Cada dia mais ele foi ficando mais rico. Então ele recebia muitas pedras, ele recebia ouro, prata, ele recebia
terras, carros, cavalos, ele recebia de tudo, né? Então ele tinha riqueza em abundância, ele tinha tudo isso em abundância. Ele recebia das pessoas como forma de tributos, enfim, com diversas coisas. E aí ele tinha muitos bens, ele acumulou sim muitos bens. E aqui eu sempre falo para vocês, a prosperidade, ela vem de quê? De um alinhamento, de quando você pensa, sente, quando você decide, quando você se comporta de forma positiva, de forma alinhada ao caminho de Deus, né? Então, quando você está alinhada a isso, a prosperidade ela vem naturalmente. Agora, quando você está com pensamentos negativos, pensamentos limitantes, sentimentos, falas, comportamentos, indecisão, não tem como você sair do lugar. Não tem como você prosperar. Então, comece a pensar nisso. E aqui fica a grande pergunta. Por que Salomão se tornou o homem mais rico e mais sábio da história? Vocês sabem? Rebeca, Lorena, Débora, vocês sabem por quê? Que ele se tornou o homem mais rico e sábio da história? Porque ele se alinhou a Deus. Simplesmente por isso, porque ele resolveu seguir os caminhos de Deus. E quando você vem, ou seja, quando você pede sabedoria para você andar nos caminhos de Deus e para beneficiar outras pessoas, naturalmente, Deus te recompensa com grandeza. Deus multiplica as bênçãos na sua vida. Naturalmente, porque Ele sabe que você vai fazer o melhor. Ele sabe da sua intenção. Ele sabe que você quer andar nos caminhos corretos, no caminho dele e quer ajudar outras pessoas verdadeiramente. Não só de fachada. Ele sabe que você quer. Então, naturalmente, ele vai colocar na sua vida muita abundância, muitos recursos. E Deus, quando ele dá, gente, quando ele realmente gosta daquela pessoa, quando ele acredita, quando ele confia naquele filho dele, ele dá em abundância, ele não tem dó, não. Deus é um Deus de abundância, ele criou olha só, todo esse universo. Olha como esse universo é abundante, como ele é próspero. Então é isso que ele faz na sua vida. Então, a partir do momento que você se alinha com Deus, pede sabedoria e quer andar no caminho correto, e não só fazer para você, mas fazer pelos outros também, você pode ter certeza, é questão de tempo, você vai receber em abundância. Tá bom, meninas? Vamos tirar a carta de hoje? Vamos finalizar aqui. Vamos ver qual que é a carta de hoje. Oráculo, qual que é a carta? Qual que é a mensagem que essas mulheres precisam receber neste dia? Qual é a mensagem que elas precisam se conectar? Qual é a mensagem que vai orientar esse dia de hoje para elas? Vamos lá? Qual foi a última coisa que eu fiz, alcancei, que me deu orgulho de mim mesma? Lembrei de me parabenizar por essa conquista? Lembre-se sempre de fazer algo gentil por você. O que você pode fazer como uma recompensa pelo que você conquistou? Pode ser um dia de spa, se presentear com algo que gosta, um passeio especial. Ai, olha que delícia! Uma delícia essa mensagem, né? Bom, vamos lá? Vamos fechar os olhos pra gente fazer a oração final? Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, queremos agradecer pela mensagem de hoje, pelo direcionamento. Queremos agradecer por nos mostrar o caminho. Nos dê sabedoria, Pai, discernimento, clareza, inteligência, para que a gente possa conseguir seguir o seu caminho firme, sem desistir, para que a gente siga os seus passos e faça pelos os teus filhos, Senhor, o melhor que nós pudermos. Que nós consigamos fazer diferença na vida do outro. Que nós possamos cada vez mais contribuir e somar, apoiar a jornada de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por mais este dia, por mais esse aprendizado. Obrigada a toda a espiritualidade amiga, obrigada pelos remédios energéticos e espirituais que foram colocadas na nossa água. Gratidão imensa. Amém. Meninas, um excelente dia, terminamos por aqui e até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus.